Olá, pessoal. Meu nome é Rosângela Bonici. Hoje nós vamos dar início ao nosso curso e vamos falar a respeito dos conceitos fundamentais de estatística. Qual que é o conteúdo que nós iremos ver nessa aula? Então, nós vamos trabalhar com a definição de estatística, quais são os termos essenciais, vamos ver o que são técnicas de amostragem, vamos conhecer o conceito de distribuição de frequência, o que é um método estatístico, o que é uma pesquisa de mercado e uma pesquisa de opinião, e vamos aprender a construir questionário ou planilha para coletar dados. Vamos começar então. Bom, primeira coisa que a gente vai ver então é a definição de estatística, tá? Às vezes, a gente ouve falar em estatística, a gente ouve falar em estatística descritiva. As duas coisas têm o mesmo significado, ou seja, o que é estatística ou estatística descritiva? Então, ela vai servir para descrever dados observados, tá? E ela vai fornecer métodos para que a gente consiga coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar esses dados que a gente coleta, tá? O que é estatística indutiva? Ela vai generalizar conclusões para a população a partir de uma amostra. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é a população e o que é a amostra, tá? Vamos então ver os termos essenciais que a gente precisa conhecer para poder dar início à estatística. Então, população. População e estatística, ela sempre vai trabalhar com um todo. Então, população e estatística não se refere somente a pessoas, ela pode se referir também a objetos, a coisas, tá? Desde que a gente esteja trabalhando com todos. Então, o que é uma amostra, né? A amostra é uma parte da população que deve preservar as mesmas características que haviam na população. Ou seja, a hora que a gente entrar na parte de inferência estatística, tudo aquilo que a gente observar a respeito de uma amostra, esta observação ela tem que servir também para a população, ou seja, para o todo, tá? Outra coisa que a gente define em estatísticas é variáveis. O que são variáveis? Variáveis são os objetos que eu quero estudar quando eu estou fazendo uma pesquisa utilizando o método estatístico. As variáveis podem ser de dois tipos, variáveis qualitativas, como o nome já diz, ela vai dar uma qualidade ou um atributo para a amostra ou para a população, e as variáveis quantitativas, que elas são representadas por números. As variáveis quantitativas, elas são de dois tipos. Quantitativa discreta, quando é representada somente por números inteiros, provenientes de contagens ou enumerações, e variáveis quantitativas contínuas. As variáveis quantitativas contínuas, elas são provenientes de números decimais. Por exemplo, se eu quiser pesar alguém, e este peso, né, eu vou usar a balança para pesar a pessoa, e o peso estiver em quilos. Uma pessoa não pesa 50 quilos exatamente, ela vai pesar alguns quilos e alguns gramas. Ou seja, dentro de uma faixa, uma pessoa adulta pode-se considerar que ela pese entre 45 quilos e 90 quilos. Dentro desses dois extremos, a gente pode considerar qualquer medida de peso aí, que ela vai ser válida. Então, isso que é uma variável quantitativa contínua, tá? O que são dados brutos? Quando a gente fez a coleta dos dados, e aqueles dados, eles são retornados para nós, quando eles não sofreram nenhum tipo de organização ainda, eles são chamados de dados brutos. Quando a gente organiza esses dados de alguma forma, eles já mudam de nome, eles passam a se chamar RAW. Agora a gente vai ver algumas técnicas de amostragem. Para que servem essas técnicas? Para a gente selecionar uma amostra, uma vez que a gente tem uma população. A gente definiu uma população, que a gente vai trabalhar com ela, só que ela é muito grande, então não dá para trabalhar com todos os elementos. Aí a gente vai fazer a coleta de uma amostra, tá? O primeiro tipo de amostragem é chamado de casual ou aleatória simples. E ela corresponde a um sorteio lotérico. Você vai fazer o seguinte, suponha que seja uma sala de aula. Então você vai distribuir para cada pessoa um número, como se fosse mesmo um joguinho de bingo, né? E cada pessoa vai ficar representada por aquele número. Aí a gente vai colocar dentro do globo, gira o globo e seleciona quantos % daquela população toda a gente quer que faça parte da nossa amostra.
A segunda técnica de amostragem é a chamada de proporcional estratificada. Quando que a gente usa esse tipo de técnica? Ela é usada quando a população está dividida em estratos. O que são estratos? Estratos nada mais é do que subconjuntos que existem dentro da população. Por exemplo, no extrato sala de aula, ou na população sala de aula, a gente tem dois estratos, masculino e feminino. Então, masculino está representando um extrato, feminino está representando outro extrato. Normalmente, dependendo daquilo que a gente vai investigar, a opinião dos homens difere da opinião das mulheres. Então, é importante que a gente divida. Tantos por cento de homens e tantos por cento de mulheres vão fazer parte da minha amostra, tá? Nesse caso, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem o percentual de funcionários de uma escola, tá? Então, dentro da população, o que que a gente tem? A gente tem 70% de alunos, nós temos 20% de colaboradores e nós temos 10% de professores. No momento em que eu coleto a amostra, essa proporção precisa ser preservada, ou seja, a amostra, apesar de ter um número menor de elementos, ela precisa conservar as características que havia na população. Ela vai ter os mesmos 70% de alunos, os mesmos 20% de colaboradores e os 10% de professores. E a terceira técnica de amostragem é chamada de sistemática, né? Ela é usada quando os dados já estão organizados. Aí eu coloquei um exemplo para vocês que eu acho que fica bem claro quando que a gente usa essa técnica de amostragem, tá? Então, uma avenida de 2.500 metros encontra-se em péssimo estado de conservação e os técnicos querem fazer uma checagem em 5 pontos diferentes para verificar os danos. Como obter esses pontos usando essa técnica chamada sistemática, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai determinar a periodicidade, ou seja, de quanto em quanto eu vou lá observar como é que está a condição dessa avenida. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar os 2.500 metros, que é o total da avenida, e vou dividir por 5. 5 por quê? Porque eu quero checar ou fazer uma análise em 5 pontos. Aí, o que que eu tenho como resultado? A checagem deve ser feita a cada 500 metros, tá? Aí, eu coloquei os marcadores aqui para representar a avenida. Então, a avenida começou no ponto 0, ela vai acabar aqui no ponto 2.500. Então, entre o ponto 0 e o ponto 500, vai haver o primeiro ponto de checagem, tá? Esse primeiro ponto de checagem eu escolho aleatoriamente, ou seja, eu determino qual dos pontos que eu quero. Agora, a partir desse primeiro ponto, eu vou somar quanto? Eu vou somar 500, por quê? Porque eu determinei que a checagem vai ser feita de 500 em 500 metros, então somo 500 e obtenho o segundo ponto de checagem. Somo mais 500, terceiro ponto. Mais 500, quarto ponto. Mais 500, quinto ponto de checagem. E assim a gente determinou os 5 pontos onde a gente vai observar o estado da avenida. Vamos ver agora o que é uma distribuição ou tabela de frequência. A distribuição ou tabela de frequência ela é usada para resumir dados estatísticos. A gente tem a distribuição de frequência chamada de distribuição de frequência variável discreta. Quando que eu vou usar esse tipo de distribuição? Quando eu estiver trabalhando com variáveis qualitativas ou variáveis quantitativas discretas, tá? Neste caso, e em qualquer caso de distribuição de frequência, a gente sempre terá 4 colunas, tá? A primeira coluna, a gente sempre vai colocar a variável que está estudando. Na segunda coluna, a gente sempre vai trabalhar com a frequência absoluta. A terceira coluna com a frequência relativa. E a quarta coluna com a porcentagem. Na unidade 2, a gente vai detalhar melhor esses conceitos. Então, essas linhas que a tabela tem, no caso, a tabela ela tem a linha de título, a linha de totais, e além disso, existem 3 linhas. Como é que essas linhas aparecem? Elas aparecem em função dos valores que a variável assume. Por exemplo, neste caso, a gente está trabalhando com grau de instrução. Grau de instrução, no caso, é fundamental, médio e superior. Dessa forma, a tabela tem 3 linhas. Uma distribuição de frequência ou tabela de frequência variável contínua, ela também vai ter as 4 colunas,
Porém, os dados vão estar agrupados por faixas de valores. Veja o caso aqui dessa variável salário, né? Que tipo de variável eu posso usar esse tipo de distribuição? Para variáveis quantitativas, tá? Na unidade 2, a gente vai aprender a como construir essas tabelas. Vamos falar um pouquinho agora de método estatístico. Então, quais são as fases do método estatístico? Ou seja, quando eu quero fazer uma pesquisa usando o método estatístico, eu tenho que passar por algumas fases. Então, a gente vai ver aqui que é constituído de 5 fases. Então, a primeira fase é chamada de definição de problema. É nesse momento que a gente vai definir quais são os objetivos e qual é o problema que eu quero resolver usando essa técnica ou esse método estatístico. Depois a gente vai para a fase 2. A fase 2 é onde a gente vai planejar se a gente vai trabalhar com população ou se vai trabalhar com amostra. Quais são as variáveis, ou seja, o que eu quero conhecer a respeito daquela população ou a respeito daquela amostra. Para fazer a coleta de dados, eu vou usar um questionário ou vou usar uma planilha. Então, é nesse momento que a gente vai planejar tudo isso, tá? Aí, a gente passa para a terceira fase, que é a fase de coleta de dados. Nesta fase é onde a gente vai elaborar um instrumento de pesquisa e vai a campo fazer a coleta dos dados. Depois, a gente passa para a quarta fase, que é a fase da apuração e apresentação dos dados, aonde a gente vai fazer os resumos dos dados usando tabelas e gráficos. E, por fim, a gente chega na fase da análise e interpretação dos dados, aonde a gente vai utilizar para análise e a tomada de decisão, ok? Vamos ver agora o que é uma pesquisa de mercado, né? A pesquisa de mercado ela objetiva determinar as perspectivas de venda de um produto no mercado e indicar a maneira de se obter os melhores resultados. Por exemplo, suponha que eu queira abrir um comércio. Aí eu estou entre optar por uma floricultura ou um pet shop, né? Como é que eu faço para perceber qual desses comércios seria melhor? Uma pesquisa de opinião, aliás, uma pesquisa de mercado pode nos ajudar a obter essa resposta. O que é uma pesquisa de opinião, né? Ela objetiva retratar as atitudes e a opinião dos indivíduos. Ou seja, quando eu quero conhecer alguma coisa a respeito de um grupo, eu posso utilizar-me dessa pesquisa de opinião. Por exemplo, se eu quiser saber qual que é a cor preferida dos meus colegas, eu faço uma pesquisa rápida, uma pesquisa de opinião, né? Faço a tabulação dos dados e consigo perceber qual que é a cor de preferência. Questionários e planilhas. Para a gente fazer a coleta de dados, a gente precisa usar um instrumento, que pode ser um questionário, como pode ser uma planilha. Então, questionários e planilhas são instrumentos usados para recolher informações. Para construí-los, nós devemos ter em mente sempre o seguinte: como será o layout, ou seja, como será a aparência desse questionário ou como será a aparência dessa planilha. Se eu for usar um questionário, que tipo de pergunta que eu vou usar? Perguntas fechadas, que são aquelas perguntas com múltipla escolha, ou perguntas abertas, que são aquelas que eu deixo o meu objeto de estudo ou a pessoa responder aquilo que ela bem entender? Esse questionário e essa planilha, eles estão de acordo com o problema que eu quero resolver, os objetivos que eu preciso atingir e as variáveis que eu escolhi? Então, tudo isso é muito importante quando a gente vai organizar, né, um questionário ou uma planilha. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido bem esses conceitos